Agora, como de costume, vamos para a parte da entrevista. É isso mesmo, aqui no programa Negócio Certo, além das promoções, dos lançamentos, das novidades, você sempre pode conferir uma entrevista. Olá, mais uma entrevista para o programa Negócio Certo e o meu entrevistado de hoje já é um conhecido seu, já esteve aqui no programa nas 2 vezes anteriores, tirando as suas dúvidas. E o assunto hoje é queda e prevenção em idosos. Eu estou falando do Daniel Vicentini, que é fisioterapeuta, profissional de educação física e mestre em promoção da saúde. Esse rapaz tem muitas qualificações. Nós já falamos nos programas passados, principalmente do seu atendimento em relação à terceira idade. No último programa foi sobre incontinência urinária que eu gravei com você. Mas hoje um assunto que eu sei que já virou até um problema de saúde pública. É queda e a prevenção nos idosos, que é muito comum. Muito comum, Cris. Inclusive, a gente batendo um papo antes, você mesmo comentou, de casos, conhecidos. Mãe, vó, já caíram, e com fraturas, isso que é o perigo. O problema é esse, O problema não é só a queda em si, mas quando essa queda traz complicações, como as fraturas, por exemplo. Inclusive, no congresso que eu fui esses dias, em Curitiba, eles mostraram alguns dados interessantes, onde de 1/3 dos idosos que caem no Brasil, é uma média de 1/3, eles acabam fraturando principalmente a cabeça do fêmur, que é o osso da coxa, E desses 1%, desses 1/3 que fraturam, 1% deles morrem até 2 anos depois da fratura. A gente conversando até com pessoas um pouquinho mais velhas que nós, assim, da terceira idade, comentam isso, o grande medo que eles mesmos têm, eles têm a consciência, que cair, não posso quebrar o fêmur, É o grande... Claro que a gente tem que pensar, minha mãe já caiu, minha mãe está assistindo agora, já foi costela, já foi um braço, Então, e tem que ter um cuidado, tem que ter uma prevenção. Sim. É isso que eu quero falar com você. Como que pode esse idoso, de repente, tá fortalecendo mesmo, Porque a gente vai perdendo musculatura, tudo, Vai dando fraqueza nos ossos, Muitos. Então, como que você pode, o teu papel para poder auxiliar? Ok. O profissional de educação física, fisioterapeuta, ou até aquele que tem as duas graduações, as duas profissões, ele tem que atuar com essa faixa etária com fortalecimento. Então, às vezes, a maioria das vezes, a queda é decorrente da falta de força muscular, que é comum durante a idade, que a gente chama de sarcopenia, que é a diminuição de força e diminuição de massa muscular. E um dos motivos também é a falta de equilíbrio. E assim que esse idoso cai uma vez, ele fica com medo de cair de novo. Aí ele começa a ficar cada vez mais inseguro e mais sedentário, fica dentro de casa, não quer sair. E isso vai só piorando, porque aí a força muscular dele vai cada vez diminuindo. Então, o que a gente tem que trabalhar com essa faixa etária é fortalecimento muscular e trabalho de equilíbrio. Primeiro fortalece, depois trabalha equilíbrio. Isso com exercícios? Exercício físico, sempre. E claro, uma boa vontade, porque muitas vezes eles já estão mais cansados e não querem, praticar nenhum exercício, nem mesmo quando o profissional, que nem no teu caso, que você vai até a casa, Esse idoso, ele não tem nem o trabalho de se deslocar, ele vai ter o atendimento ali, mas muitas vezes existe uma rebeldia. Tem, muitas vezes, muitas vezes. O mais comum é o idoso, o parente contratar o profissional, no caso o meu trabalho, eu vou até a casa, e aí nesse primeiro momento, quando eu converso com o idoso, eu consigo convencer ele a fazer o exercício. Então, o problema é chegar lá na casa da pessoa, Demora um pouco até esse idoso se acostumar, mas assim no momento que eu converso com o idoso, aí a gente consegue fazer um trabalho bem legal. E no caso, até uma curiosidade minha, aquele idoso que já tem um cuidador, uma cuidadora com ele, também é passado para essa pessoa que acompanha ele ali 24 horas, muitas vezes 12 horas, mas o que ele pode fazer, está fazendo, porque no horário que você não está, é bom que esse idoso esteja em movimento. É essencial. Então, geralmente é contratado 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas eu sempre deixo uma lista de exercícios para esse cuidador fazer, ou até o próprio parente que mora junto fazer com o idoso nos dias que eu não estou. Inclusive nos dias que eu estou. Se eu atendo de manhã, de tarde vai fazer mais um pouco de exercício. Então, quanto mais o idoso fizer dentro dos limites dele, melhor. E a família, Daniel, não pode ter isso como um fardo, um peso. Vou ter que fazer exercício com meu pai, com minha mãe, com minha avó, porque na verdade está prevenindo que algo pior possa acontecer. Porque se esse idoso não fortalecer, automaticamente, a maioria dos casos, vai ter uma queda em algum momento, Porque vai perdendo, você falou, principalmente o equilíbrio, eu não tinha nem lembrado disso, eu estava pensando só na questão do fortalecimento muscular. O equilíbrio vai cair, e daí o problema é muito maior.
É maior. A gente tem que pensar nisso como um gasto, mas como um investimento, né? A gente está investindo na saúde daquela pessoa que sempre cuidou da gente, né? Então, uma queda, beleza, 2 quedas, 3 quedas, então quando esses quadros vão aumentando, a complicação é maior. Então, se a gente já está achando, né, que o problema é cuidar daquele idoso, se ele cair e tiver complicação, o cuidado vai ser muito maior. E você falou na questão que virou um problema de saúde pública. Por quê? Porque a queda em idosos, o número é muito grande, então isso gera gastos, daí no caso... Muito. O número é grande na prática, porque a gente não tem o número exato de quantos idosos caem, mas na prática a gente percebe muito conversando com os clientes que esses idosos estão caindo bastante. E quando a gente fala de tratamento dentro do SUS ou dentro de hospitais públicos, a gente percebe que os gastos são muito altos, com as complicações que essa queda pode gerar. Porque muitas vezes vai para uma cirurgia. Cirurgia, internamento. Fisioterapia, né? Medicamentos. Então, por isso que antes de mais nada, como o Daniel está falando, você que está assistindo, pode ser já da melhor idade ou conhece alguém, a prevenção, como muitas coisas na nossa vida, é melhor prevenir do que remediar. Já existe essa frase, né, Daniel? Então, para procurar mesmo se exercitar, movimentar, procure um profissional. Porque isso que é muito importante também, né, Daniel? Não é procurar qualquer um, vai lá fazer um alongamento, meu vizinho entende, não. Né? Tem que ter o compromisso, né? O comprometimento mesmo ali com o paciente que está sendo atendido. Com certeza. Tem que ser um profissional especialista na área da geriatria, na área da terceira idade. Que ele vai ter todos os parâmetros para conseguir atender com maior segurança esse paciente. Para não ter porque de repente, tá aí com uma falta de equilíbrio, alguma coisa, mas pode piorar. Então procure um profissional da área, pode ser um fisioterapeuta, igual ele falou, né? Na parte da educação física, de repente, mas esteja na mão de um profissional. Isso é fundamental. E lembre-se que se você agora prevenir, você vai ter menos problema no futuro. Eu acho que antes, você quer fazer mais alguma colocação no final agora, Daniel? Bom, eu acho interessante o pessoal de casa analisar bem. Às vezes a gente não percebe essa falta de força do nosso parente mais idoso, essa falta de equilíbrio. Às vezes o idoso também não comenta sobre isso, mas seria interessante a gente ficar mais atento a partir de agora com essa falta de força e falta de equilíbrio. Qualquer tombo, às vezes a quase queda já é um início de queda, né? Então eu quase caí tal dia. Então prestar bastante atenção nesses relatos dos idosos para prevenir realmente uma queda e a consequência dela. Independente da idade, então você assina embaixo. Nada melhor que esses exercícios físicos, né? Ser monitorado. Sim. E que de fato melhora a qualidade de vida. Assina embaixo, com certeza. Daniel, mais uma vez, muito obrigada por ter roubado um tempinho da sua agenda. Eu sei que é corrido, é faculdade, é academia, né? É a domicílio que você atende, mas para estar esclarecendo aí um assunto delicado. Eu espero que você tenha gostado da entrevista de hoje. Agradeço e espero numa próxima oportunidade. Volto sim. Obrigado, Cris.